Embora nosso trabalho tenha como princípio a liberdade de pensamento e evite polarizações, contendas e principalmente fanatismos, respeitando os pontos de vista, nos vimos obrigados, diante da gravidade da situação pela qual o mundo e, ainda mais, o país passam, em adotar um posicionamento público em face da preservação da vida, que também é um valor basilar do nosso trabalho. Primeiramente, oferecemos nosso apoio e consideração às vítimas e às famílias das vítimas da pandemia, trazendo nosso amparo amigo, mesmo que à distância, e a nossa fé de que cada coisa será honrada, compensada e entrará no lugar, se não pela justiça humana, mas pela justiça divina e pelas leis do equilíbrio universal. Gostaríamos de partilhar que, embora respeitemos todos os seres humanos, pois o respeito é um valor humano básico para nós, não apoiamos, nem concordamos, muito menos incentivamos qualquer postura de negacionismo, adesão fanática a teorias conspiratórias, aglomeração em tempos de pandemia, muito menos ditas, entre aspas, espirituais, pois entendemos que a base de toda espiritualidade é o amor, e o amor se expressa no cuidar de si mesmo e do coletivo. Lideranças públicas que expressem paradigmas, exemplos e discursos contrários à vida, à tolerância, à paz, à fraternidade e ao amor. E não fazemos isso por uma postura ou predileção política partidária, o que não temos, mas por princípios cosmoéticos bem claros. Não apoiamos a teoria de que se você tiver vibração positiva, você estará isenta do Covid, entendendo que, na possibilidade do contágio, fatores muito mais complexos e dinâmicos estão em jogo. Não apoiamos mensagens de WhatsApp que alegam que a doença possui vibração de X Hz e que basta vibrar acima disso que você estará imune. Aliás, consideramos essa informação perigosa e como pseudociência. Não apoiamos quem espalhe que qualquer alterador ou expansor de consciência tenha ação antiviral. Não acreditamos que a espiritualidade maior apoie, pelo motivo que for, inclusive em ditas, entre aspas, canalizações, lideranças que contradizem completamente os princípios de elevação consciencial e moral ou de cuidado ao próximo. Não apoiamos teorias isoladas, particulares e duvidosas de pretensos, entre aspas, especialistas da área que for, que tentam contradizer o óbvio da alarmante situação que vivemos, pois essa atitude de querer ir contra aquilo que todo mundo está vendo é um mal que se espalha por toda parte, acirra a polarização e fortalece a confusão. Acreditamos, ao contrário, na boa vontade, competência e sensatez das informações oficiais divulgadas por órgãos competentes e reconhecidos. Acreditamos sim que, da mesma forma que na obra de André Luiz o plano espiritual consegue constatar na psicosfera de cada um o imprint das irresponsabilidades e delitos que trazemos na alma, ainda que inconscientes ou pretensamente irrisórios, a negligência diante da preservação e dignidade da vida terão consequências equivalentes ao grau de descaso, negação e ou distorção implícitos. Isto não é uma apologia ao medo ou à adesão a alguma teoria de massa, mas um cuidado responsável pela vida. Sabemos que de todos os lados das polarizações atuais, há pessoas que se acham da luz, do bem e que estão agindo em nome de Deus. Algumas acreditam ainda que são iluminadas ou predestinadas. Não apoiamos quem, presunçosamente, assim se denomina ou considera.
mas que não consegue desvincular seus interesses particulares de um paradigma de poder, incoerência e orgulho, ou a sua fé em fundamentalismo ou mistificações fascinadoras. Não apoiamos quem reveste as palavras de luzes ilusórias ou encham as bocas para falar de Deus, mas cujas atitudes estão cheias de ofensas, ironia, desrespeito, preconceito e falta de amor. Aliás, sabemos que por conta dessa postura, muitas guerras também aconteceram na história da humanidade. Acreditamos que não adianta esperar que Deus anule a consequência da nossa própria ignorância, quando não nos propomos a colaborar com a nossa ação para erradicar a causa dessa ilusão e egoísmo em nós mesmos. Ao contrário, apoiamos as pessoas simples de coração, na humildade da sua condição humana e ainda que com mais dúvidas do que certezas, seja na área que for, inclusive religiosa e espiritual, não deixam de empregar um esforço sincero para a melhoria diária em termos de simplicidade, bom senso, amor, fraternidade, humildade, diálogo, paciência, autoavaliação e, principalmente, respeito pela vida. Por fim, nos solidarizamos e ofertamos nosso apoio também a todos aqueles e aquelas que, a despeito do sacrifício de interesses pessoais, estão se mantendo cautelosos e tomando todos os cuidados possíveis, mesmo que, muitas vezes, se sintam como que idiotas ao tentarem manter a sua integridade quando todo o coletivo à volta parece afrouxar o cuidado e a responsabilidade. Sintam-se felizes e apoiados, pois vocês estão sendo heróis, com reconhecimento alheio ou não, e cada dia de coerência conta. Gostaríamos de dizer para vocês se sentirem apoiados e apoiadas, e que têm direito à voz e ao posicionamento, mesmo diante de tanta censura disfarçada de críticas, cancelamento e agressão. Lembrem-se, no final, não será entre vocês e os homens e mulheres deste mundo, mas entre nós e a nossa consciência. Parabéns pelo trabalho humanitário que estão fazendo, privando-se temporariamente de apetites e diversões passageiras, pelo bem, inclusive, de quem lhes agride o ideal, ancorando no sacrifício dos próprios dias uma realidade de paz para todos e para todas. Incentivamos também todo gesto de apoio e ajuda às vítimas e situações de vulnerabilidade, entendendo que, conforme já divulgamos aqui, mãos que ajudam são mais santas do que lábios que oram. Mas, parafraseando a máxima acima, ainda concluímos, diante da situação atual, algo além. Mãos que se preservam e que preservam o próximo são, de fato e sempre serão, mais santas do que lábios que oram. Continuem se cuidando e cuidando uns dos outros, pois eu continuo fazendo o mesmo em respeito e amor a mim e a você também. Fica na paz.